Desejamos informar que houve um pequeno interferência, de forma que a gente está aguardando a nossa querida Janaína Bavaresco, a nossa intérprete de Libras, para a gente então começar a nossa atividade. Continuemos em vibração e orações. Agora deu certo. Ah, que bom! Graças a Deus. Seja bem-vindo, Janaína Bavaresco. Vamos então Obrigada. Vamos. começar a nossa atividade, então, com essa bênção de Deus e de Jesus e dos bons espíritos. Queremos pedir inicialmente desculpas aos nossos internautas, porque houve esse pequeno incidente, mas vamos confiar em que tudo vai dar certo. De já, nossa saudação a todos os internautas que nos assistem com muito prazer nessa manhã. Também agradecendo as presenças amoráveis dos espíritos que certamente estarão conosco nessa nobre tarefa da manhã de hoje. Muita paz e muita luz. Começando então, vamos ler uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, através do médium Franciscano Xavier, que é o homem bom. É a lição 49 daquele livro, que foi editada na reunião pública de 6 de julho de 1959. Questão, Emmanuel aborda a questão, nessa mensagem, a questão 918 de O Livro dos Espíritos. E começa assim. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência e admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por nudez que te iniba a manifestação, repetindo, imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar
alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por que teu modo de crer e sem te exigir exame de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado, intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usasse de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faz também o mesmo. Emmanuel. Muita paz, muita luz. Antes que possamos fazer a nossa prece inicial, eu diria aos internautas, aos amigos que nos assistem nessa manhã, que esta mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, já bastaria para a gente entender que seria uma reflexão da manhã. Dispensaria até que se falasse outros temas relacionados com o que estamos hoje evidenciando. Mas vamos à tarefa. E agora vamos reflexionar, imaginando o Cristo na nossa tela mental, a nos envolver com sua mansuetude, com seu amor divinal. Que os fluidos possam fluir sobre todos nós, que estamos nessa manhã, aqui, em online, todos vibrando de forma amorosa, buscando entender as lições do Evangelho dessa manhã. Mas, meus irmãos internautas, os que nos assistem, os que nos ouvem, queremos, de especial, elevar as nossas preces, as nossas rogativas aos irmãos de Petrópolis, Rio de Janeiro, que pereceram nesse sinistro forte que abateu vidas, levou bens, pessoas desaparecidas, muito choque, muito forte para os corações dos seus entes queridos, familiares, amigos. Então, oremos em corrente para os nossos irmãos queridos, os que estão ainda em vida, sequelados, fortemente tocados pela dor, pelo sofrimento de perda de pessoas queridas. Que Jesus possa abençoar aquelas pessoas da nossa Petrópolis, Rio de Janeiro. Muita paz, muita luz, assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos abordar o tema proposto, o homem de bem. E a gente vai relacionar as principais características do homem bom e de bem. Esclarecer por que o homem de bem conhece e pratica os ensinamentos do Evangelho. Interessante nós irmos ao Evangelho, se me permitem, apenas a leitura preliminar do tema do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Kardec, interpretando as escrituras evangélicas, ele nos dá um retrato do que seja homem de bem. Está no item 3,
que diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fosse feito. Então, está no Evangelho, um dos livros que a gente se respaldou para essa fala de hoje. E também, quando ele fala da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos também ao livro dos Espíritos, na pergunta 886, quando Kardec, codificador, indagou a veneranda entidade superior qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E aí respondeu a entidade a quem Kardec indagou: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o trio que o homem de bem deve ter em seu ato diariamente. Reflexionar sobre essa lei de Deus. E aí a gente vai aqui ao comentário para que a gente possa fundamentar por que estamos falando do homem de bem. Estudando o Livro dos Espíritos, Djalma Santos, Ana Maria e Pranger, que diz, eles comentam sobre essa passagem, essa resposta que Kardec obteve do Espírito de Verdade. Comentário: o sentido do amor incondicional pelos semelhantes, praticando a indulgência, a renúncia à benevolência, o compartilhamento e outros atos nobres da vida que venham a enriquecer a caminhada dos outros. Então é aquilo, é trabalhar por si e também trabalhar pelo próximo. Porque o homem, quando ele se ajusta às leis divinas, sobretudo os princípios que levam a ele a essa prática, ele está na rota do homem de bem. Pois bem, então nós vamos agora aos objetivos. Nós vamos buscar na Bíblia de Jerusalém, em Lucas 6, 43 a 45, diz lá: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal do seu mal tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Então, essa é uma passagem bíblica que a doutrina espírita também tem uma explicação para isto. E aí a gente vai tirar umas ideias principais dessa colocação evangélica. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, o nosso espírito em plena jornada, e ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Isso quer dizer que nós temos que ter uma pauta
de, de conduta diante dos princípios que nos levam a ser o homem de bem. E aí está aqui grifado, ou melhor, entre aspas, frases tocantes que nos levam a refletir em consonância com o que foi lido, o que foi exposto agora. Pelos frutos os conhecereis. Isso disse o Mestre Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Também repetimos nós, porque é pelo ato que a gente conhece a atitude, ou seria uma redundância, mas seria pelo ato que a gente reconhece o homem de bom, o homem de bem. Isso está esclarecido em Emmanuel nos seus livros, que ele encaminhou através do benfeitor e venerando médio Chico Xavier. E aí nós vamos agora um esclarecimento ainda de Emmanuel sobre essa frase, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, o que nós já nos referimos. Isso na maior pureza. O que quer dizer? Que tem gente que pratica atos que não tem, no fundo, a sinceridade de consciência. Ou seja, aparentemente, de fachada. Então, por isso que Emmanuel é enfático em dizer na sua maior pureza. Quer dizer, que tem que ser uma coisa cristalina, uma identidade íntima. Então, quando você vai fazer, faça de bom coração, como diz. Não é fazer a caridade falsa. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. O Evangelho ratifica isso, que há pouco nós frisamos. Porque esse início dessa passagem, desse tema, ele é tocante a todos nós. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Está no livro referenciado há pouco por nós. E aí, como manter-se diante dessa colocação bem criativa e de ressonância íntima de Kardec? Então, nós temos que fazer a nossa análise, nos submeter a essa citação de Jesus, agora ampliado por Kardec através da doutrina espírita, que diz o seguinte: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também vos levará a praticar o bem. Ou seja, Deus nos deu a vida, nos deu a consciência, o livre-arbítrio, nos deu um anjo protetor que nos acompanha nas nossas encarnações e reencarnações, e também nos deu as reencarnações e as encarnações para a gente poder progredir. Então, para a gente fazer essa caminhada, trabalhar em ser uma pessoa de bem, já está marcando pontos na evolução espiritual. Então, é uma reflexão para todos nós que desejamos agir de forma que esteja dentro dos postulados da lei de justiça, amor e caridade. E acrescenta: para fazer-se o bem é preciso sempre a ação da vontade. O que é vontade? É o desejo de fazer. Existe, tem que ter ação, disposição, tem que ter a disponibilidade, tem que ter, acima de tudo, a fé e a esperança para conseguir o intento desejado. E Paulo, que se insere nesse contexto, também nos traz sua fala, o seu exemplo, deixado para nós outros. Se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem à atualidade terrestre, a resposta síntese é aquela que há quase 2000 anos que está lá.
caridade de uns para com os outros. Caridade que vos expresse em atitudes e gestos nobres. Então, nós temos que ser gentil diante da agressividade. Ora, nós estamos passando por uma pandemia que deixou as pessoas, muitas delas, alienadas, perturbadas. Pessoas estão beirando ao suicídio, ou se não já o fizeram, porque, por conta de perda de entes queridos para a pandemia, bens foram perdidos, outros perderam seus empregos, e de forma que nós estamos encontrando uma alienação de parte da humanidade. As pessoas estão agressivas por tudo. Eles estão reagindo sem pensar como reagir. E aí a gente vê uma cena. Alguém está no trânsito e buzina o nosso carro atrás. E a gente já fica logo com os ânimos atiçados, querendo um revide, querendo responder à altura. Então, isso tem nos levado a presenciar na nossa sociedade, nos dias atuais, toda essa pandemia de sentimentos em desarmonia. Seria assim. Então, houve a pandemia que ceifou vidas, sabemos, milhões de pessoas em todo o mundo, mas agora existe uma pandemia de ações desencontradas. As pessoas são agressivas no lar, agridem os idosos, as crianças, casais entre si, filhos entre pais, até mesmo nas ordens religiosas encontramos os entreveros, as lutas, né, verbais, sem falar na área da política, né, que vemos no momento as agressões. Então, não é a postura de homem de bem. Já sabe que não podemos ser agressivo com quem nos é agressor. A nossa conduta é de paz, de harmonia. Rezar por ele, que uma pessoa talvez esteja desequilibrada. Nós não vamos entrar na faixa, na psicosfera dele, né, na vibração negativa dele. Então, nós vamos nos sublimar diante dessas agressões e diante das atitudes que vêm do próximo ou pessoa semelhante. Outra é paciência para com o desequilíbrio. Quer dizer, nós temos que ter equilíbrio para não sermos desequilibrados. Então, se alguém nos telefona de forma agressiva, nós não vamos responder no mesmo tom. Vamos pedir calma, serenidade. É uma postura do homem de bem. Olha, quando eu digo homem de bem, entendamos também a mulher. A gente tem que ter esse olhar para nossas irmãs, né? Então, tem mulheres também de bem. Um outro, fé viva perante as chamadas ilusões do caminho. Então, todos nós temos dificuldades, problemas, expiações de prova para ajustar-se. Temos na família pessoas doentes, enfermas, filhos desobedientes, renitentes em atitudes que a gente não gostaria que eles fossem agir daquela forma. E também atitudes sérias, atitudes serenas, que não podem nos levar ao caos. Então, nós temos que ter também essa postura de ter a fé convicta de que tudo passa, como já dizia o nosso venerando médio Chico Xavier. Então, é interessante que a gente tome posturas com fundamento no Evangelho de Jesus e orar por aqueles que estão ainda afastados, estão mergulhados numa postura materialista, que não percebe que o mundo precisa de paz e de harmonia. Otimismo à frente das provas. Nós já nos referimos anteriormente que é preciso que nós tenhamos fé, resignação para suportar as provas e expiações. Porque, como nós somos viajores de outras vidas, nós estamos aqui reencarnados na Terra, mas já vivemos outras vidas. E certamente, no rastro da nossa trajetória,
reencarnatória, nós temos algumas coisas para ajustar. E, justamente, viemos para o mundo de expiações e provas para, então, poder compreender esse ajuste e não pedir a Deus dispensa das nossas faltas. Vamos pedir resignação, fé e coragem para poder suportá-las. Essa, então, atitude do homem de bem. Outra atitude de homem de bem, bênção para todos aqueles que amaldiçoam. Então, nós somos vítimas de calúnia, difamação, de agressões verbais. Hoje a mídia também está fazendo muitas agressões. As pessoas usam os meios, os canais, usam as mídias para, então, agredir o próximo ou aquele desafeto. Também não é postura do homem de bem. Então, nós temos que orar por eles, pedir que eles busquem rever as suas posturas, seus atos e atitudes. Porque não basta só você receber a injúria, a difamação, a calúnia, mas também pedir por aquele que está lhe caluniando, lhe injuriando ou difamando. Essa é a postura do cristão e, sobretudo, do espírita, que já tem um conhecimento de vidas passadas, a lei de provas e expiações, e assim ele vai agir uma postura decente e coerente com os princípios das leis divinas. Auxílio para os mais jovens, na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que, porventura, carreguem. Então, nós temos que acolher os nossos jovens, que alguns estão aí alienados, estão buscando atitudes que depõem contra a lei de justiça, amor e caridade, a ética, a justiça. Então, nós temos que acolher esses jovens e orientá-los para o bem. Seja nossos filhos, seja os nossos netos, pessoas da família, seja o próximo que nos busque, nós temos que dar um testemunho de que é melhor trafegar na linha do bem do que na linha do mal. Porque estamos vendo jovens indo para as drogas, atitudes ilícitas, no crime. Nós temos conhecimento, já que nós somos também da área de segurança pública, a gente tem estatística de que os jovens hoje não estão bem sendo orientados. Os pais esqueceram o lado de orientar, de dar cidadania, do respeito ao próximo, de tratar bem os semelhantes, de ser compreensível com os seus instrutores, professores. Então, nós estamos vendo uma camada de jovens muito mal educados, mal instruídos. E isso é um material que leva para o caminho do mal e também ser cooptado pelas entidades perversas e inimigas. Porque quando você não está vigiando e orando, você é sujeito a ser usurpado pelas entidades do mal. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo, em marcha perante a renovação. Ou seja, aqueles que atingiram a idade senil são nossos idosos, muitos estão hoje nos abrigos, acolhidos, e é preciso que a gente, então, leve o consolo, seja através das preces, se puder fazer a caridade material, assim o faça. Então, nós temos várias formas de ajudar nossos idosos, colaborando para que eles possam vencer esse momento da sua vida final e ter um ingresso abençoado no mundo espiritual. Porque todos nós chegaremos, os que não conseguem chegar à velhice, por um motivo ou outro, são chamados para o mundo espiritual, mas os que chegam à idade já provecta, eles têm que também ser acolhidos, como aqueles que o fizeram conosco, nossos pais. Nós temos que acolher os idosos que estão na senectude da sua existência. Então, também ser homem de bem quando você busca colocar no seu painel de ações, de trabalhos com os idosos. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. Então, nós temos também o dever, quem é da área da educação ou que tem a formação, pode ajudar, que eles estão buscando saber. E nós temos o dever de orientar para melhor. Quanto mais as pessoas esclarecidas, dotadas de saber, tem mais
conhecimento de ver o que é o certo e o que é errado. Também não quer dizer que o sábio não seja também materialista e ignorante no sentido moral. Nós temos que ter essa distinção. E tudo isso a gente consegue entender desde que a gente possa levar o conhecimento às pessoas que buscam saber a verdade. E também aqui nós vamos nos referir ao pessoal da saúde, dos que usufruem saúde corpórea, diante de quantos vejo corroído pelos agentes da enfermidade. Nós estamos falando aqui o homem de bem na área profissional da saúde. Então nós aqui louvamos, vai o nosso preto de gratidão aos homens e mulheres da saúde, os médicos intensivistas, aqueles que estão diante do leito dos que estão sofrendo não só pela Covid, mas por outras enfermidades. Eles estão, então, quando eles se vocacionam a fazer o trabalho que escolheu dentro da saúde, da medicina, das outras áreas, da psicologia, né, da enfermagem, todos têm o dever de agir como homem de bem dentro da área da saúde. Então, também nós temos que fazer essa colocação, porque esses homens e mulheres, em termos de pandemia, têm sido heróis, porque ajudam aqueles que estão enfermos no leito da dor. Dos mais fortes, sustentando os fracos e indecisos. Então, nós temos que ter essa postura do homem de bem, que é ajudar os que estão desfalecidos, fraquejando, estão dolentes. E é a postura do homem de bem ajudá-los. Quando estão indecisos, fracos, a gente tem que estar... Olha, você tem que se reafirmar como uma pessoa filho de Deus. Você tem vontade, você pode vencer e sair dessa. Então é o incentivo que o homem de bem leva às pessoas fracas e desesperadas, porque não vislumbra dias melhores. É um homem pessimista, nós temos que levar coragem e fé para eles. Dos que se entesouram na esperança, em socorro dos que jazem exaustos, dos problemas inquietantes da vida. Então nós temos figuras, e aqui nós vamos citar exemplos de homem e mulher de bem. Nós temos a irmã Dulce, da Bahia, Matheus de Calcutá, na Índia. Nós temos Chico Xavier, já passou aqui entre nós, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Alberto Almeida, tantas outras pessoas que criam instituições para amparar as crianças, jovens, adultos e idosos. Então nós temos exemplo tanto nas religiões que professam o Evangelho, como os evangélicos, os nossos irmãos católicos, os espíritos e outras instituições, outras crenças também têm o lado de promover o bem através das instituições. Aqueles que se doam de corpo e alma aos enfermos, do corpo e da alma. Dos que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio no amparo aos que viram encarcerados em abatimento e penúria. Então, aquelas pessoas que não têm... Nós temos 3 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Quantas pessoas não estão aí mitigando uma migalha de pão para poder sobreviver no dia a dia? E também nos referimos às pessoas que estão sendo acolhidas pelas instituições, seja o governo municipal, federal, estadual, instituições, defesa civil, bombeiros, que estão ajudando agora, nesse caso, lá de Petrópolis, todos motivados a levar o lado solidário para os irmãos sofridos. E os que também moram no sertão, moram no agreste, que também não chove, nós temos esse contraste no Brasil, tem regiões que chove demais, tem região que não tem água de jeito nenhum. Então nós temos que levar o nosso conforto, a nossa esperança, a nossa ajuda material e também através das preces e orações. Dos que são apoiados para a realização dos próprios ideais, na sustentação dos que choram na angústia. É aqueles que socorrem os miseráveis da rua, leva a sopa à noite, na madrugada, o cobertor para o que está na calçada dormindo. Então é a atitude de homem de bem. De todos que podem auxiliar desse ou daquele modo, para construir um mundo melhor, tão somente com a caridade, luz divina,
a fluir de nós na direção dos outros. Conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Então, apenas para nós concluirmos a nossa vibração da manhã, nós temos, resumidamente, o homem de bem pratica a lei de Deus. O homem de bem é portador da fé verdadeira. O homem de bem é caridoso. O homem de bem é humanitário. O homem de bem é virtuoso. O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Perante o homem de bem, perante si próprio, perante o outro, perante a natureza e perante Deus. Então, com isso a gente agradece aos irmãos que nos assistiram, que nos ouviram, que nos prestigiaram. Agradecer de coração a nossa querida Janaína Bavaresco, que gentilmente esteve conosco, interpretando a nossa fala através de Libras. Meu carinho, apreço por você, querida amiga. Com isso, a gente agradece também o nosso lar, que nos possibilitou essa fala de domingo, a todos que fazem aquela casa de bênçãos e orações. Então vamos à nossa prece final. A Sueli, pessoa do coração, que tem nos dado a oportunidade de falar de Jesus. Então vamos agora à prece final. Cristo de Deus, amigo amorável das nossas vidas, vimos nesta manhã agradecer-te as bênçãos recebidas, os eflúvios que emanaram para todos nós, para os que se encontram entre nós, em vibrações, harmonizados em pensamentos, através dessa mídia, do Instagram, do Facebook, de outras oportunidades da gente falar do Cristo através dessa nova tecnologia. Senhor Jesus, nos guarda em tua paz, nessa manhã e sempre, assim seja, graças a Deus. Muita paz, muita luz. Minha querida Janaína e os que nos ouvem até agora. Muito obrigada, gratidão. Até mais. Até mais.